A história começa numa masmorra, onde nosso protagonista, Ryota, acorda de repente, assustando uma garota que o examinava. Ela se pergunta se ele é mesmo humano, estranhando um slime dropar uma pessoa, já que eles só dropam brotos de feijão. O garoto fica confuso com o papo dela. A garota se apresenta como Emily e decide mostrar o que quer dizer, lutando contra outro slime que a atinge, tirando metade do HP dela, mas ela o esmaga com seu martelo gigante. Quando o slime desaparece, ele dropa um monte de brotos de feijão, e Ryota fica confuso com a cena. Emily explica que estão no primeiro andar de uma masmorra chamada Telulu, e que os slimes desse nível sempre dropam brotos de feijão. Na verdade, tudo neste mundo é um drop de monstro. Eles continuam pelo labirinto e Ryota se pergunta se ainda está na Terra. Emily mata outro slime e Ryota questiona por que ela não mata outros monstros. Emily diz que só existem slimes no primeiro nível, e que ela é fraca demais para ir para o segundo. Ela o leva a um painel de status, explicando que mostra as habilidades dele. Vemos que ela está só no nível 3, e seus atributos parecem bem medianos. Ryota pensa que é tipo um videogame, e nota que tem uma segunda página. Emily explica que mostra o status de drop dela, que determina a quantidade de itens que ela pode conseguir de certos tipos. Vemos que todos os seus drops estão no Rank F, mas os de plantas estão mais altos no Rank E, por isso, ela está farmando brotos de feijão. Ryota decide checar seus status, mas fica decepcionado ao ver tudo no Rank F e seu nível travado no 1. Ele verifica a segunda página e vemos que todos os seus status de drop estão no Rank S. Emily acha que os status dele são terríveis, já que esse vem depois de tantas letras no alfabeto, mas Ryota pensa que esse geralmente é o mais alto nos jogos, então decide testar. Ele procura uma arma, e Emily oferece o martelo dela. Mas é pesado demais para ele, então Emily lhe dá uma lança de bambu. Um slime se aproxima, Ryota luta, mas consegue derrotá-lo. O slime dropa uma quantidade gigante de brotos de feijão. Emily não acredita, nunca viu um drop tão grande, e Ryota confirma suas suspeitas. O estômago de Ryota ronca de repente, e Emily decide fazer algo para ele comer. Ela cozinha alguns dos brotos de feijão que coletaram, Ryota acha a comida deliciosa e a devora com vontade. Ela lhe entrega uma xícara de sopa para provar, mas se assusta quando ele começa a chorar. Ela pensa que pode ter sido a sopa, mas Ryota assegura que estava boa, e que ele estava apenas relembrando sua vida passada. Ele se lembra de como trabalhava incansavelmente, comendo só comida fria de loja de conveniência, até que exausto, a última coisa que recordava era ter acordado ali. Emily o abraça, confortando-o, dizendo que todos os seus esforços valerão a pena. Ryota a agradece e pensa que deveria encontrar um lugar para ficar. Então Emily lhe fala sobre a cidade onde pode achar hospedagem. Ryota descobre que Emily dorme na masmorra por não ter onde morar, mas ela o deixa ficar com a lança de bambu. Ryota chega à cidade, aprende mais sobre o mundo, que a moeda é pilos, e consegue vender seus brotos de feijão por 200 pilos. Ele descobre que uma refeição média custa uns 500 pilos, e a hospedagem 2.000 por noite. Ele começa a matar slimes na masmorra, trocando todos os brotos de feijão por dinheiro, e depois de 3 dias, leva Emily a uma casa que alugou. A casa está um pouco caindo aos pedaços, mas Ryota entrega as chaves a Emily, dizendo que é para ela morar. Descobrimos que custa 20.000 pilos por mês, e Emily começa a entrar em pânico, mas Ryota a tranquiliza, dizendo que vai cobrir todo o aluguel. Emily não consegue aceitar tal gesto, mas Ryota diz que é para agradecê-la pela sopa que ela fez. Emily nota as bolhas na mão dele e as olheiras, e acaba pedindo para ele morar com ela, querendo continuar a fazer comida para ele. Ryota vai trocar seus brotos de feijão na gratidão da andorinha, e a garota do balcão, Erza, fica impressionada com a grande quantidade que ele traz. Ryota diz que planeja ir para o nível 2 para conseguir drops melhores, e ela conta que os monstros lá dropam cenouras. Ela menciona que uma nova masmorra, Nihanium, surgiu e que o grupo Netuno, o mais poderoso de Sekru, está investigando. Enquanto Ryota sai, Erza tenta chamá-lo para sair, mas ele acaba a rejeitando. Ryota volta para casa e fica impressionado ao encontrá-la impecável. Emily lhe traz uma toalha quente e uma xícara de chá. Ele a incentiva a descansar, mas ela diz que gosta do trabalho. Ele menciona Nihanium a ela, mas Emily diz que ouviu que era inútil porque não tem drops. Ryota decide ir checar a masmorra por si mesmo. Ele caminha pela área cavernosa e um esqueleto aparece.
Ele o ataca, mas erra, atingindo uma coluna ao lado de Ryota e a esmagando. Ryota ataca, mas sua lança fica presa nas costelas do esqueleto. Por sorte, uma coluna atrás do esqueleto desaba sobre ele, e Ryota o esfaqueia repetidamente enquanto está preso. O esqueleto dropa uma semente brilhante e ao coletá-la, Ryota ouve uma voz que diz que seu HP máximo aumentou. Ryota e Emily checam o painel de status e ficam chocados ao ver que seu HP subiu para o rank C. Emily fica animada com isso e Ryota parte para matar mais esqueletos. Ele leva a Emily junto e eles descobrem que as mortes dela não dropam sementes. Ela também não consegue pegar sementes dos kills de Ryota. Então ele conclui que Nihonium deve ser uma masmorra de aumento de status só para ranks S. De volta em casa, durante uma refeição, Ryota conta a Emily sobre seu plano de ir para o nível 2 de Telulu. Emily fica preocupada e pede para ele não ser imprudente, então ele promete que voltará antes do anoitecer. Na masmorra, Ryota luta contra um slime no nível 2. O slime o atinge, mas ele mal sofre dano, graças ao seu novo status de HP Rank S. Ele finalmente mata o slime, e ele dropa uma cenoura enorme. Outro slime se aproxima, mas antes que possa atacá-lo, é morto por uma bola de fogo. Ele também dropa uma cenoura, mas é menor que a de Ryota. 3 homens surgem da esquina para coletar a cenoura. Os 3 zombam dele e o escaneiam com um aparelho, vendo que ele é só nível 1. Então riem e vão embora. Ryota fica irritado quando de repente uma garota aparece atrás dele. Ela tem uma roupa peculiar e vemos que tem orelhas de coelho. Ela pergunta a Ryota se ele é mesmo nível 1, dá um tapa na cabeça dele e diz que odeia níveis baixos. Ryota não sofre dano e a garota fica chocada com isso, então ela simplesmente vai embora confusa. De volta em casa, Emily fica impressionada com o tamanho das cenouras. Ryota diz que conseguiu 8.000 pilos por elas na gratidão da andorinha, e ele pensa que vai ficar rico. Batem na porta e Ryota encontra a garota de antes. Ela dá um tapa na cabeça dele de novo, repetindo que odeia níveis baixos. Não vendo reação, ela começa a agir estranho e confessa seu amor por ele. Emily pergunta a Ryota quem é a garota. A garota dá um tapa na cabeça de Ryota, mas ele nem pisca. Ela arrasta um transeunte até a porta deles e faz o mesmo com ele, nocauteando-o na hora. Ela pergunta por que não aconteceu com Ryota, e ele pensa que é por causa do seu HP Rank esse. Ele pergunta por que ela veio e ela tira uma cenoura grande do vestido. Ryota lembra de ter dropado uma cenoura ao sair da masmorra, e a garota a pegou assim que caiu. Ela diz a Ryota que quer mais e fica animada ao ver todas as cenouras na casa. Emily pergunta se ela quer comer com eles, e demonstra como fazer macarrão de cenoura com molho de cenoura e sopa. A garota baba ao ver a comida deliciosa e os 3 se sentam para comer. A garota elogia a culinária de Emily ao terminarem a comida, e vai embora logo em seguida. Ryota caminha cautelosamente pelo 2º nível de Nianium, determinado a ficar mais forte quando de repente um zumbi aparece e Ryota o ataca bravamente, mas acaba quebrando sua lança de bambu. Ryota usa socos e chutes para derrotar o zumbi e coleta a semente que ele dropou. A voz estranha lhe diz que sua força aumentou em 1. Nesse momento, Ryota é perturbado por outra voz. Ele olha para cima e vê que a garota o observava o tempo todo. Ela pula, dá um tapa na cabeça dele e pergunta sobre o drop. Ryota não quer que ela saiba que seu rank de drop é esse, então decide não contar. Ela pergunta se ele tem cenouras e ele diz que não. Ela quer ir para Telulu para pegar mais cenouras, então Ryota diz para ela esperar na gratidão da andorinha, e ela vai. Ryota chega na gratidão da andorinha com um monte de cenouras na mão. Ele caminha até a garota enquanto uma multidão se forma ao redor deles. Ele lhe entrega uma cenoura, e a multidão ofega em choque enquanto a garota mastiga a cenoura extaticamente. Erza se aproxima de Ryota e rapidamente oferece comprar todas as cenouras dele pelo dobro do valor de varejo. Ela explica que o nome da garota é Eve Kalos Leader, uma aventureira notória. Seu golpe de karatê característico se chama Excalibur, capaz de cortar uma rocha ao meio. Ela também é uma especialista em cenouras, então qualquer cenoura que ela aprovar certamente terá um preço alto. Erza oferece 15.000 pilos por cada cenoura. Ryota fica pasmo e tenta agradecer Eve, mas ela simplesmente pede mais cenouras. Ele diz que não tem nenhuma, então ela tenta dar um tapa nele de novo, mas ele segura a mão dela. Ela pede cenouras de novo e Ryota promete conseguir mais amanhã. Isso a deixa chateada, e ela finalmente vai embora. No nível 2 de Telulu, Ryota e Emily checam o salão deles. Ryota decide dar mais uma olhada na masmorra. Ele ouve algo na esquina, onde encontra 2 aventureiros lutando para matar um slime. Eles ficam exaustos enquanto o capitão deles se aproxima.
Eles rapidamente prendem o slime no chão, enquanto o velho o finaliza, coletando a cenoura e dizendo para eles seguirem em frente. Seus companheiros querem descansar, mas o velho os repreende por serem fracos, e diz que está sendo rigoroso porque quer que eles fiquem mais fortes. Eles vão com o capitão, enquanto Ryota se lembra de como tinha um chefe em sua vida passada que o sobrecarregava, dizendo que era para o bem dele. Emily se aproxima de Ryota com uma marmita, e eles decidem fazer uma pausa. Eles preparam o almoço quando, de repente, Eve corre até eles, animada para comer a comida de Emily. Eles almoçam felizes, enquanto Ryota ouve alguém falando. Ele vê o grupo de antes e o capitão os olha com desprezo, dizendo aos seus companheiros para nunca serem tão preguiçosos quanto eles. Ele diz que a qualidade do drop depende do esforço para obtê-lo, mas Eve pula até eles dizendo para comerem as cenouras. Ela as corta ao meio e as enfia na boca deles. Eles começam a mastigar, enquanto Eve diz ao capitão que as cenouras são deliciosas mesmo sem trabalho duro. O capitão fica irritado, preparando-se para atacar, mas Eve o impede, e o velho vai embora com seus companheiros. Na gratidão da andorinha, Ryota diz a Erza que não conseguiram trazer todos os itens, e Erza sugere pegar um carrinho mágico para ajudá-lo a carregar. Eles chegam a uma loja, onde são recebidos por uma garotinha no balcão. Ela chama o pai e um velho aparece dos fundos. Ele recomenda um carrinho mágico com um sistema de detecção de monstros e eles se interessam em comprar, mas ficam surpresos ao saber que custa 10 milhões de pilos. Os outros carrinhos na loja também custam milhões de pilos, então eles ficam desanimados e vão embora sem comprar um. De repente, ouvem uma comoção enquanto as pessoas gritam que há um errante. Emily explica que um errante é um monstro que aparece quando drops são deixados onde não há muita gente. Ryota olha para cima e vê um gorila gigante furioso pela cidade e várias pessoas correndo, incluindo aventureiros. Emily diz que errantes não têm drops, então aventureiros não os enfrentam. O Ryota ouve um grito e vê Erza no chão enquanto o gorila lança um soco nela. Ryota pula, parando o punho do gorila, e Eve chega com um grupo de aventureiros para se juntar à luta. Ryota diz a Erza que vai cuidar do errante e ele avança contra o gorila. Ele está prestes a arremessar uma pedra nele, mas Emily a esmaga com seu martelo. Os aventureiros atacam os membros do gorila, enquanto Ryota avança, dando uma cabeçada no gorila antes de desferir o golpe final. Os curiosos aplaudem Ryota por salvar a cidade, e ele fica feliz em receber reconhecimento pela primeira vez. Ele ouve o som de um drop, e eles vão investigar. Eles descobrem que havia dropado uma pistola, e Ryota fica surpreso ao encontrar uma arma que nem deveria existir naquele mundo. Fora de Nihanium, Ryota checa seu status e vê que sua força subiu para o Rank C graças aos Drops C. Ele entra em Nihanium equipado com a pistola e atira num zumbi que se aproxima. O primeiro tiro arranca o ombro dele e o segundo o mata. Ryota confirma que a arma funciona, enquanto múltiplos zumbis caminham em sua direção. Ele atira neles, matando-os com facilidade, mas se pergunta como vai conseguir mais balas, então pensa em usá-las com moderação. Em Telulu, um slime pula em Emily, mas Ryota atira e o mata no ar. Ela fica feliz em vê-lo e eles almoçam juntos. Ela admira a nova arma dele e ele diz que planeja ir para o próximo nível. Eles percebem que Eve não apareceu para o almoço e presumem que ela deve estar ocupada. Eles entram no terceiro nível e Emily sabe que os monstros da área são chamados de slimes barata e que eles dropam abóboras. Eles partem para encontrar os slimes barata e Ryota avista alguns correndo pelas paredes. Ele nota que são parecidos com baratas e fica enojado. Ele ouve um baque pesado enquanto Emily atinge o chão com seu martelo. Ela exibe um sorriso assustador, dizendo que quer matar todos os slimes barata. Emily mata-um brutalmente e eles coletam uma abóbora do drop. Ryota sugere voltar para pegar mais cenouras, não querendo ver o lado assustador de Emily de novo. Mas no caminho, eles encontram outro enxame de slimes barata. Eles repelem Emily e ela enlouquece ao vê-los. Ryota diz que vai cuidar disso e começa a atirar nos monstros, implorando para Emily não perder a cabeça. Ryota derrota os monstros e a dupla tenta descobrir como carregar todas as abóboras enormes dos drops de Ryota, quando Emily de repente começa a agir estranho de novo, querendo matar mais slimes barata. Uma explosão repentina na entrada manda Ryota voando junto com as abóboras. Eve surge para receber suas cenouras do dia e Emily oferece a mochila cheia de cenouras, enquanto Ryota se sente aliviado. Eles trocam suas abóboras na gratidão da andorinha e voltam para pegar o resto de sua colheita, só para encontrá-las meio comidas no chão. Ryota supõe que um animal pequeno as pegou, mas Emily suspeita que os slimes baratas são os responsáveis. Ela esmaga uma das abóboras arruinadas
e um enxame de slimes barata emerge de dentro dela, então Emily começa a enlouquecer. Aterrorizado com o que Emily poderia se tornar, Ryota rapidamente saca sua arma e atira neles até ficar sem balas. Ele grita para Emily ter paciência e promete matar todos enquanto os esmaga com as mãos. Eventualmente, Ryota mata todos os slimes barata. Emily pede desculpas a Ryota por seu frenesi, quando de repente Ryota ouve múltiplos sinos e eles percebem que os monstros dropam mais balas. Na gratidão da andorinha, Erza explica que errantes aparecem se um drop é deixado sem vigilância fora de uma masmorra. Ryota pensa que pode ser possível forçar errantes a aparecer e matá-los para conseguir mais balas. Ele está perdido em pensamentos, enquanto Erza tenta chamá-lo para sair, mas ele apenas agradece e se apressa. Ryota experimenta deixando uma cenoura do lado de fora, e espera um monstro aparecer, mas Eve surge para comer a cenoura. Ryota tenta de novo, e um slime aparece, então Ryota o mata instantaneamente. Ele dropa mais balas, e Ryota fica satisfeito que seu experimento funcionou. Ele se pergunta o que aconteceria se tentasse a mesma coisa com a semente de Nihanium. Em Nihanium, não importa o que Ryota tente, as sementes simplesmente desaparecem em suas mãos. Ele esperava que, por causa de sua habilidade única, algo interessante acontecesse, então ele fica decepcionado, voltando, quando um esqueleto aparece de repente, pegando Ryota de surpresa. Ryota luta com o esqueleto e consegue chutá-lo para fora da entrada. Ryota pensa que pode virar um errante, mas ele simplesmente desaparece. De volta na gratidão da andorinha, Erza explica a Ryota que monstros desaparecem se saem da masmorra, e que mesmo dentro dela, não podem entrar em níveis diferentes. Erza cora ao tentar elogiar Ryota, mas ele a interrompe e sai correndo. Ele retorna a Nyonium, que fica em frente à entrada para testar uma nova ideia. Um esqueleto se aproxima e Ryota o lança para fora. Ele rapidamente atira antes que desapareça, e uma voz misteriosa lhe diz que ele adquiriu uma bala congelante. Ryota testa a nova bala numa árvore envolvendo-a em gelo. Em Telulu, Ryota demonstra a bala congelante no slime, congelando-o antes que Emily o mate. Emily pergunta sobre isso, e Ryota explica o que é, dizendo que é difícil de obter, então ele não pode usar com frequência. Ryota e Emily estão numa trilha na encosta de uma montanha, e encontram duas pessoas discutindo. Um homem pede a Ryota para recuperar a carga que caiu do penhasco, mas a mulher adverte contra isso, dizendo que foi deixada sem vigilância, então errantes poderiam aparecer. Ela cria uma bola de fogo enquanto se prepara para queimar a carga, mas o homem a impede, dizendo que o perfume na carga vale uma fortuna. Eles começam a discutir, e o velho tenta atingir a mulher, mas erra, deixando uma marca na parede. Ryota e Emily ficam surpresos, mas a mulher explica que um monstro chamado Femine acabou de possuir o homem. Ela explica que o monstro usa um corpo humano como berçário para se propagar, enquanto Ryota atira no monstro libertando o homem, mas ele cai inconsciente. A mulher diz para eles levarem o homem e correrem, sabendo que mais Femines aparecerão por causa da carga. Ela se prepara para se sacrificar, para que eles tenham tempo suficiente para escapar, dizendo que é sua responsabilidade como escolta. Ryota se lembra da época em que um colega de trabalho cometeu um erro, e o chefe riu de seu infortúnio. Embora Ryota quisesse ajudar, seu colega pensou que era responsabilidade dele, então ele não pôde fazer nada. Ryota quer ajudar a mulher, então usa suas balas congelantes para congelar os monstros, enquanto Emily os estilhaça com um único golpe, e a mulher o agradece por salvá-los. Mais tarde naquela noite, eles checam os status de Emily, que parecem ter melhorado drasticamente após derrotar os Feminis. Ela agradece Ryota dizendo que mais coisas boas acontecerão a ela se ficarem juntos. Mas Ryota pensa que é ele quem está recebendo todos os benefícios. Eles retornam à masmorra, onde encontram um monstro raro. Ryota o derrota e ele dropa um colar que ele quer que Emily use. Ele revela que dobra os drops de itens, então Emily poderá ganhar mais dinheiro com ele. Usando-o, Emily derrota um grupo de morcegos, e eles dropam mais itens que o normal. De volta em casa, Ryota pensa em se mudar, dizendo que podem conseguir um lugar melhor com o que estão ganhando agora. Ele sabe que levará um tempo para economizar mais dinheiro, mas Emily diz para ele não trabalhar demais. Na gratidão da andorinha, Ryota tenta vender brotos de bambu, mas Erza acha difícil de avaliar. Uma garota pergunta a Ryota se pode ter os brotos, e ele a deixa pegar um. Ela imediatamente corta em pedaços e prova, dizendo que está bom, mesmo cru. Então ela quer comprar todos os brotos dele. Ryota concorda, e a garota diz que não consegue dar um preço ao item, mas quer que ele aceite um dinheiro como gratidão.
Ele percebe que a garota acabou de pagar 20 mil pilos pelos brotos de bambu dele, um preço altíssimo para o item, mas ele parece desapontado, meio cabisbaixo. No entanto, Erza revela que a garota é uma epicurista chamada Erix, e qualquer comida que ela goste vale uma fortuna, um dinheirão. Ela quer que Ryota assine um contrato de exclusividade com eles, pensando que os brotos de bambu deles se tornarão o assunto do momento em Sekro, a nova febre, então ela quer os direitos para vendê-los como um produto de marca. Erza oferece pagar um bônus além do preço dos itens, e Ryota concorda, dizendo que está feliz em fazer essa parceria com ela de verdade. Ele volta para Nionium, onde vê um esqueleto se aproximando de uma princesa, a Margaret. Ele está prestes a ajudar, mas os companheiros dela de repente contêm um monstro, enquanto ela decepa a cabeça dele, sem dó nem piedade. Um cartão mágico guarda a cabeça, e o companheiro dela diz a Ryota que ela está usando uma caixa de ar. Ele diz a Ryota que os monstros em Nianium dropam ar, então eles armazenam na caixa para vender. E como é feito pela princesa Margaret, virou o produto mais vendido, o carro-chefe deles. Ele diz a Ryota que o carrinho mágico permite carregar mais caixas de ar, assim eles fazem menos viagens, economizam tempo. Ele volta para casa e diz a Emily que quer comprar um cartão mágico, mas sabe que vai custar uma fortuna. Então não consegue decidir se compra uma casa ou um cartão primeiro, que dilema. Emily acha que eles deveriam ir pelo cartão mágico, pensando que isso os ajudará a economizar mais dinheiro para uma casa nova, uma mansão. Ryota acha que ela tem razão, um bom ponto, então decidem comprar o cartão mágico primeiro. No dia seguinte, eles vão à loja, mas vem a garotinha chorando, então perguntam o que aconteceu, o que houve. A garota revela que o pai dela ainda não voltou, disse que foi viajar para pegar umas flores. Emily sabe que o único lugar para conseguir flores é uma dungeon chamada Arsênico. Então eles decidem ir lá dar uma olhada, investigar. Eles entram na dungeon, onde veem monstros bloqueando o caminho. Ryota atira em um deles, mas a bala ricocheteia, não faz nada. Emily diz para ele recuar enquanto ela avança com seu martelo, matando os monstros instantaneamente num piscar de olhos. E eles avançam mais fundo na dungeon, onde veem o lojista deitado no chão, estirado. Ryota pergunta se ele está bem, mas na verdade ele está apenas dormindo no chão, roncando alto. Eles tentam acordá-lo, mas ele não responde, nem se mexe. Então Emily bate o martelo dela no chão, com força. O lojista acorda assustado e Ryota pergunta o que ele está fazendo ali, dizendo que a filha dele está preocupada. Ele revela que está pegando peças para o seu novo carrinho mágico e conseguiu reunir os outros materiais, mas ainda precisa de algumas pedras leves, só isso. Ele aponta para uma pedra voadora, dizendo que as pedras leves são mais leves que o ar, então ele não consegue pegar uma, de jeito nenhum. Ryota diz que é difícil fazer isso sozinho, mas ele acha que 2 pessoas conseguem dar conta, sem problemas. Ele levanta Emily e se esforça com o peso do martelo dela, mesmo tendo força rank S, que coisa. Ela balança o martelo na pedra voadora, derrubando-a, e ela dropa uma rosa azul, que é exatamente o que o lojista precisa. Que sorte! Eles saem, onde o homem a deixa no chão, esperando que ela se transforme em um perdido. Emily sabe que será impossível alcançá-la quando ela voar para o céu, então o lojista precisa pegá-la antes que ela fuja, antes que ela voe. A rosa se transforma em uma pedra leve, e imediatamente começa a subir, a flutuar, então o lojista vai atrás dela, mas não consegue alcançá-la, que pena. No entanto, Ryota dispara uma bala congelante, fazendo-a cair no chão enquanto o lojista a pega, rapidinho. Eles voltam para a loja, onde o lojista completa seu carrinho mágico, dizendo para eles levarem, é um presente. Ryota não quer aceitar um presente tão caro, que vergonha, mas o lojista o lembra que ele salvou a cidade do gorila, então ele merece algum tipo de recompensa, com certeza. Ryota aceita, e eles o usam para guardar brotos de bambu, muitos brotos. Ele atinge a capacidade máxima, então Ryota o leva para Erza, mas ele vê um homem discutindo com ela, aos berros. Ele exige mais pagamento pelas mercadorias que está vendendo, alegando que valem mais de 10 mil pilos, mas Erza diz que não pode pagar mais de 8.400, de jeito nenhum. O homem tenta atacá-la, mas Ryota congela o braço dele, mandando-o parar, na hora. Porque Erza não mentiria sobre o preço, ela é honesta. Ele remove as mercadorias do carrinho dele e as leva para o balcão para conferir. Ele coloca os itens do homem no carrinho, dizendo que ele calcula automaticamente o valor de venda. E o carrinho mostra 8.400 pilos, certinho. O homem o acusa de estar mancomunado com Erza, enquanto ele quebra o gelo do braço, preparando-se para atacar Ryota. Mas ele facilmente para o ataque, dando um tapa e o jogando longe, sem esforço. Erza agradece Ryota por isso, dizendo que, como uma traidora de itens, ela quer que as pessoas se sintam à vontade para trazer seus produtos a ela. Mas ela começa a sentir que não consegue fazer isso sozinha. É muita coisa. Ryota diz a ela que não tem problema ter ajuda, porque ela também o ajudou comprando os itens dele, então ele quer protegê-la em troca. É o mínimo. Ela de repente o beija, fazendo-o corar, ficar vermelho, enquanto Erza diz que foi um beijo pessoal dela. Então ela quer que ele se lembre, para sempre. Ryota e Emily voltam para Telulu, onde caçam morcegos para coletar brotos de bambu, muitos brotos.
Ryota está feliz porque agora eles podem ganhar 200 mil pilos em uma viagem com o carrinho mágico, o que é 10 vezes mais do que o normal. Que maravilha! Eles agora têm dinheiro suficiente para comprar uma casa nova, então eles voltam para casa arrumando suas coisas, mas começam a sentir um pouco de tristeza, porque tem muitas lembranças e momentos memoráveis ali. Eles decidem manter o aluguel daquele lugar para que possam voltar a qualquer momento, quando quiserem. No dia seguinte, os vemos em sua nova casa, enquanto Emily prepara o café da manhã para eles, com carinho. Ryota acorda e fica surpreso ao ver Eve, perguntando como ela chegou ali, do nada. Emily acha que isso não é problema, já que ela fez bastante comida, para todo mundo. E eles se sentam juntos, aproveitando o tempo em sua nova casa, que delícia. Ryota volta para o primeiro nível de Nianium, onde ele usa sua arma para matar múmias, mas percebe que está sem balas. Que azar! Ele coleta uma semente brilhante do monstro, enquanto uma voz o notifica que sua velocidade aumentou. Que legal! Uma múmia de repente se aproxima dele por trás, então ele luta com ela, empurrando-a para trás e chutando-a para longe, com força. Ele fica surpreso ao ver que seu ataque cortou a múmia ao meio. Que poder! E ele se lembra que tem força rank esse, então pode lidar com os monstros mesmo sem uma arma. Que demais! Na gratidão da andorinha, um homem chamado Netuno de repente se senta com ele, do nada. Ryota se pergunta o que ele quer dele, e Netuno revela que quer ter uma queda de braço com Ryota, dizendo que está interessado no poder dele, porque ouviu como Ryota deu um tapa e jogou um homem longe. Que força! Ele desafia Ryota para uma partida, e a confiança dele irrita Ryota, o deixa nervoso, então ele aceita o desafio, sem pensar duas vezes. A queda de braço começa, e ele imediatamente percebe que Netuno é muito forte, um touro. Ryota luta contra seu oponente, mas acaba vencendo com muito esforço, surpreendendo a todos ao redor. Que espanto! Ryota se lembra que Erza lhe falou sobre Netuno, informando que Netuno é o líder da organização mais poderosa de Sekiro, e Netuno pede uma revanche, mas ele recusa, dizendo que já fizeram um show, já chamaram atenção demais. Netuno de repente se levanta tentando socar Ryota, então ele imediatamente contra-ataca, jogando Netuno longe, com um golpe certeiro. Ele rapidamente se levanta dizendo que gosta de Ryota, então ele quer que Ryota se junte à sua família, mas Ryota o recusa, sem pensar. De volta em casa, Ryota diz a Emily que não tem interesse em se juntar a grupos, porque ele já está aproveitando a vida que tem com ela, que é perfeita. Emily fica impressionada que Netuno o tenha recrutado, pensando que deve ser porque ele ajudou muitas pessoas, e ela chama Ryota de herói, um verdadeiro herói. Ele volta para Nionium, onde encontra o companheiro de Margaret, que o informa sobre o mais novo produto da empresa deles, a famosa Caixa de Pandora, que armazena automaticamente os itens dropados, e exibe o rosto da pessoa que os encontrou. Que tecnologia! O homem dá a Ryota algumas das caixas, dizendo para ele informar seus amigos sobre isso, e ele inicialmente se recusa a aceitar, mas pensa em uma boa maneira de usá-la, uma ideia genial. Fora da dungeon descobrimos que Ryota usou a caixa para armazenar as sementes, que esperto. Ele a deixa no chão, fazendo esqueletos perdidos aparecerem, e ele imediatamente os elimina, permitindo-lhe coletar balas congelantes com facilidade, sem esforço. Emily está prestes a entrar na dungeon com o carrinho mágico deles, quando ela se depara com Ryota, que está repetindo o processo com os itens que recebeu de outros monstros. Que surpresa! Uma múmia e um zumbi aparecem e ele rapidamente se livra deles, fazendo 2 balas especiais aparecerem. Que legal! Ryota pega a bala vermelha enquanto a voz o notifica que ele adquiriu uma bala de fogo. Então ele pega a branca e imediatamente percebe que é útil, então pensa em conseguir mais, muitas mais. Ao repetir o processo, ele adquiriu muitas balas especiais, um arsenal, mas quando ele está prestes a abrir a última caixa, de repente sente um frio poderoso, um arrepio. Emily diz a ele que há uma tempestade mágica. E ele volta para Erza, que o informa que a tempestade mágica é um fenômeno natural raro, onde ninguém poderá usar magia. Que perigo! Erza revela que seus efeitos podem atingir as dungeons, então aventureiros que usam magia deveriam tirar o dia de folga, é o mais seguro. Nesse momento, um homem chamado Reis entra no prédio pedindo ajuda, porque sua parceira, Rosa, foi deixada para trás em Silicon, que é uma dungeon feita para usuários de magia. Que situação! Reis anda por aí pedindo ajuda, mas nenhum dos aventureiros quer ajudá-lo. Que triste, então ele cai de joelhos, enquanto Ryota se pergunta por que ninguém quer ajudá-lo. Que mistério! Netuno de repente aparece, dizendo a Ryota que os monstros em Silicon são tão perigosos que ele não quer nem chegar perto de jeito nenhum. Essa revela que os monstros na dungeon são imunes a ataques não mágicos, então Netuno acha que não há nada que ele possa fazer por eles. Que pena! No entanto, Ryota se aproxima de Reis, dizendo que vai procurar por Rosa, que ao que parece está no 3º nível de Silicon. Que perigo! Ele corre pela dungeon, usando suas balas especiais para derrotar os monstros, sem parar, enquanto Emily volta para a loja de Erza, onde ela vê o carrinho de Ryota, parado ali. Uma garota chamada Ina informa a Emily sobre a situação, enquanto Eve ouve a conversa delas, atenta. Enquanto isso, Ryota alcança o 3º nível de Silicon, e encontra a Rosa deitada no chão, ferida, quando um monstro de repente aparece, mas ele percebe que ficou sem balas especiais. Que azar!
Vemos Emily e Eve indo em direção a Ryota, enquanto Emily afirma que eles não têm escolha, dizendo que Ryota a lembra de sua mãe. Que saudade. Em um flashback, vemos uma jovem Emily com sua mãe, que derrota um monstro para salvar os outros aventureiros com bravura. Ela verifica os aventureiros enquanto lhes diz para serem mais cuidadosos ao explorar dungeons. É perigoso. Ela pega o vinho que o monstro dropou e começa a sair com eles, aproveitando o tempo juntos. Que alegria. Um dia, um aventureiro diz a ela para correr porque há um dragão perdido, um perigo, mas ela escolhe lutar contra ele. Em vez de fugir, ela derrota o dragão, mas cai no chão, exausta. Emily está preocupada com ela, mas ela diz a Emily para não fazer alarde, perguntando se os outros estão seguros, se estão bem. Emily diz a ela que eles estão bem, e isso faz sua mãe sorrir, enquanto ela diz a Emily para levá-la até eles, porque ela não quer que nossos itens se transformem em perdidos, de jeito nenhum. Enquanto Emily a carrega de volta, ela avisa a Emily para não ser imprudente ao se aventurar na dungeon, e então ela falece. Que tristeza. De volta ao presente, Emily pensa que Ryota é um herói, assim como sua mãe, um verdadeiro herói, porque ele se esforça para ajudar os outros, então ela acha que é a vez dela de ajudá-lo, de retribuir. Ryota foge dos monstros, tentando atirar neles com suas balas normais. Mas isso se mostra ineficaz, não funciona. Ele continua a fugir, correndo sem parar, e ele encontra Emily e Eve, que estão fugindo de zumbis. Que situação! Elas se oferecem para cuidar de Rosa, enquanto Ryota lida com os perdidos, mostrando-lhe uma caixa vazia, com um plano. Emily e Eve distraem os monstros com muita astúcia, enquanto Ryota atira nos zumbis perdidos, fazendo-os dropar balas de fogo. Que maravilha! Ryota diz que vai cuidar disso, e depois de um tempo, Reis os vê saindo da dungeon com Rosa, sãos e salvos. Ele está preocupado porque Rosa está em mau estado, muito mal, mas Ryota diz para ele não se preocupar enquanto usa uma bala para curá-la. Que surpresa! Ryota revela que a bala branca é, na verdade, uma bala de cura, e a condição de Rosa melhora instantaneamente, então Reis agradece Ryota por ajudá-los, de coração. Ryota está feliz por terem conseguido salvá-la, que alívio, e Emily vê uma imagem de sua mãe enquanto ele sorri. Que momento. Ele fica impressionado que Emily teve a ideia de trazer zumbis perdidos para ele, mas Emily diz que não é grande coisa, dizendo que apenas imitou o que o viu fazer. Que modesta. Ele agradece Emily e Eve por salvá-lo, de verdade, e ele se oferece para pagar uma comida para elas, mas Emily recusa, dizendo que eles deveriam ir para casa, porque ela quer ser quem vai cozinhar para ele, com carinho. Ryota consegue um novo drop de melancias e pede a Erza para avaliá-lo para ele, mas Erix de repente aparece, dizendo que pode ajudá-lo para avaliá-lo na hora, rapidinho. Ela dá uma mordida, e é instantaneamente levada às lágrimas por quão refrescante e doce é o sabor. Que delícia! As outras pessoas se aglomeram para experimentar também, curiosas, e Erza rapidamente se oferece para fazer um contrato exclusivo com Ryota, na hora. Ryota fica surpreso com a popularidade, que sucesso, e ele está feliz por ter outra fonte de renda confiável. Que bom! Erza sabe que melancias são dropadas no nível 5 de Telulu, e ela pergunta a Ryota se ele já tirou sua licença, revelando que é exigida ao ir para o nível 6 e além, é obrigatório. Isso se aplica a toda e qualquer dungeon, e ela explica que há uma nova licença a cada 5 níveis, é a regra. Ela diz que se ele não tirar uma licença, os comerciantes não poderão comprar seus itens dos níveis mais baixos. Que prejuízo! Ryota vai para outro prédio, onde ele pergunta sobre como tirar a licença, o que precisa. O homem pergunta sobre suas conquistas, e Ryota menciona que ele farma regularmente no nível 5 de Telulu por melancias, muitas melancias. O homem não fica muito impressionado, nem um pouco, mas ele mostra a Ryota um melão do 6º andar, um melão gigante. Ele planeja transformá-lo em um perdido, e diz que se Ryota conseguir derrotá-lo, ele receberá sua licença, mas o homem o avisa que monstros do nível 6 são de um nível totalmente diferente, muito mais fortes. Eles esperam o melão se transformar, e ele acaba se transformando em um slime de metal. Que coisa! Emily observa que seu corpo é imune a ataques de lâmina, mas Ryota decide ver se ele consegue resistir à sua força Rank S. Que desafio! Ele consegue empurrá-lo para trás, mas não é muito eficaz, quase nada. Ele tenta sua arma em seguida, incendiando o slime e depois o descongelando com uma bala congelante. Que estratégia! Ele estilhaça o slime, explicando que causou uma diferença extrema de temperatura para tornar o metal quebradiço. E Emily fica impressionada, de boca aberta. O homem também fica impressionado, e Ryota consegue sua licença finalmente. O homem observa que em seus 10 anos como examinador, ele nunca ficou tão impressionado, que coisa. Ryota começa a pensar em como conseguir ainda mais drops, muitos mais. E ele de repente pede a ajuda de Emily com um plano em mente. Alguns dias depois, vemos que eles compraram um atum gigante por 1,5 milhão de pilos. Que caro! Eles o deixam de fora, esperando que ele se transforme em um perdido, e ele se transforma em um gorila gigante. Que medo! Emily fica traumatizada ao ver outro gorila. De novo não. Mas Ryota começa a atirar nele com suas balas congelantes, sem parar. Ele sobe nele, eliminando-o facilmente, sem esforço, e Emily fica impressionada que ele o derrotou tão rapidamente. Que velocidade! O gorila dropa outra arma, que sorte, e Ryota fica animado para usar 2 armas pensando que isso facilitará seus combos, que demais. Mas Emily se preocupa com o que aconteceria se ele se transformasse em um cara mau, um vilão.
De volta à gratidão da andorinha, Ryota percebe que Erza parece distraída, pensativa. Ela menciona que há uma greve, um problema sério. Ela diz que o arroz só vem do nível 6 da Dungeon Silicon, mas o grupo Atalbard, que ocupa esse nível, exigiu preços mais altos, ou então eles se recusam a vender de jeito nenhum. Ryota decide ir verificar, dar uma olhada, mas ele encontra Netuno no caminho. Que coincidência! Acontece que ele está lá pelo mesmo motivo, mencionando que não é a primeira vez que o grupo faz isso. Então ele está planejando destruí-los, acabar com eles, mas Ryota pede uma chance para resolver a situação de forma pacífica. Ele desce para o nível 6, e alguns dos caras do grupo Ethelbird dizem para ele ir embora, sumir dali. Ele saca suas armas, então os homens chamam reforços, preparando-se para lutar contra ele. Mas Ryota atira 2 balas que se combinam, e todos os homens de repente caem no sono. Que truque! Netuno de repente aparece perguntando o que ele fez, que mágica é essa, e Ryota explica que se ele fundir 2 de suas balas de cura, ela se transforma em uma bala de sono. Que incrível! Vemos Ryota praticando com suas 2 armas, experimentando as diferentes combinações de suas balas, e ele descobre inúmeros efeitos diferentes, um arsenal de possibilidades. Netuno fica impressionado com ele, de verdade, e eles acabam carregando todos os homens para fora da dungeon, um por um. Ryota é notado por outro homem, e ele se encontra com o chefe da dungeon de sacro chamado Clint. Que honra! Ryota se pergunta o que ele quer, qual o motivo, e o chefe pede sua ajuda em uma batalha por uma nova dungeon contra a cidade vizinha de Hitro. Que confusão. Ele menciona que as dungeons em Hitro dropam apenas carne, mas uma nova dungeon apareceu no meio do caminho entre as 2 cidades, e ela dropa tanto carne quanto vegetais, então ele quer reivindicá-la para si. Ryota se pergunta por que importa qual cidade possui a dungeon, qual a diferença. E Clint explica que toda vez que um drop é comprado, a cidade cobra um imposto, um dinheirão. Então ele diz que é extremamente importante para a saúde econômica da cidade deles, vital. Clint pede desculpas por perder a calma, por se exaltar, e ele come um punhado de açúcar para se acalmar. Que estranho. Ele menciona que a posse de uma dungeon geralmente é determinada pela porcentagem de carne versus vegetais. Mas como está dividido 50 a 50, a posse será determinada por quem conseguir mais drops raros. Que desafio! Ele ouviu falar das taxas de drop insanas de Ryota, que loucura. É por isso que ele quer a ajuda dele, dizendo que será pago mesmo se perderem, mas se vencerem, ele receberá uma isenção de impostos. Que maravilha! Ryota explica a situação para Emily, e ela fica impressionada que ele foi convidado para verificar uma nova dungeon. Que honra! Ryota diz a ela para ir com ele, mas ela acha que não será muito útil. Que bobagem! Mas Ryota insiste para que ela vá junto, de qualquer jeito. Ryota e Emily partem para a nova dungeon, e Ryota acha estranho que a natureza selvagem seja tão estéril, tão vazia. Emily diz que é porque tudo acaba se transformando em um perdido. Que coisa. E ela observa que pode ser cansativo viajar entre cidades. É exaustivo. Então ela desenha um broto de feijão no chão, dizendo que são a fonte de energia. Então ela espera encorajar quem está lutando, e Ryota se junta, desenhando seu próprio broto de feijão também. Que fofo. À noite, Emily monta acampamento, e Ryota fica chocado que ela estava carregando uma barraca tão enorme. Que surpresa. Ela diz a ele para pegar um pouco de água, e de repente há um monte de marteladas acontecendo dentro da barraca. Que barulho. Quando Ryota volta com a água, ele pensa que acampar na natureza selvagem é bem diferente, uma aventura. Mas quando ele entra na barraca, ele a encontra completamente imobiliada. Que luxo! E Emily preparou um jantar incrível, uma festa. Ryota se pergunta como ela carregou tudo aquilo, que mágica. Mas ela apenas diz que coube tudo na mochila dela, embora ela observe que estava um pouco pesado, só um pouquinho. Emily até faz sobremesa, dizendo que é a primeira viagem deles juntos. Então ela se esforçou mais, com carinho. E Ryota pensa que tem muita sorte de tê-la. Uma bênção. Emily se prepara para queimar o lixo deles, dizendo que eles não querem que se transformem em perdidos, de jeito nenhum. Ryota fica surpreso que até o lixo se transforma em perdidos. Que coisa. E Emily diz que os perdidos que vêm do lixo são particularmente fortes, e são monstros diferentes do que eram originalmente. Que perigo. Mas Ryota fica interessado ao ouvir isso. Que ideia. E ele coloca o lixo para fora, esperando que se transforme em um perdido, um monstro. Ele se transforma em um Frankenstein, e Ryota o incendeia com força. Emily observa que não é suficiente, então Ryota combina 2 balas de fogo, criando um inferno enorme, uma explosão. E Ryota verifica o drop, curioso. No dia seguinte, eles deixam uma cenoura de fora, que se transforma em um slime. Que fofo. Ryota tem uma nova bala verde, que legal. O slime desvia do tiro dele, mas acaba sendo uma bala teleguiada. Que surpresa. Ryota fica animado com essa adição, que poder. Mas Emily se preocupa que ele esteja se tornando ainda mais perigoso. Um problema. Eles chegam à nova Dungeon Selling, e há uma tonelada de pessoas montadas ao redor dela. Uma multidão. Ryota pensa que deve ser porque ambas as cidades enviaram pessoas pra lá. Uma competição. Eles veem uma enorme pilha de lixo, e Ryota se pergunta como isso pode ser seguro. Que perigo. Eles veem uma garota usando magia de inferno para queimar o lixo, e Emily fica impressionada com o poder dela. Que força. Mas outra pilha de lixo se forma rapidamente, e Ryota percebe que a garota está exausta. Ele reconhece que o olhar dela é o mesmo que ele tinha quando estava completamente sobrecarregado no passado, uma verdadeira maratona de trabalho. Eles se aproximam da garota, dizendo que ela deveria descansar, mas ela insiste que precisa continuar, antes que mais monstros apareçam. Ela tenta conjurar seu feitiço novamente, mas não consegue e acaba desmaiando de vez.
Ryota diz que ela precisa de uma pausa, mas ela se levanta, afirmando que deve continuar. Ele avisa que a saúde dela está piorando e isso pode levá-la à morte, mas ela ainda quer terminar o trabalho, então ele a atinge com uma bala sonífera, forçando-a a descansar. Ela acorda numa barraca e percebe que já é tarde, então corre de volta para a pilha de lixo, onde monstros já começam a surgir. Ryota os elimina, combinando suas balas de fogo para incinerá-los por completo. Enquanto ele coleta os drops, Emily pede para as pessoas fazerem fila para a coleta de lixo e nota a garota, dizendo para ela dormir mais. Ryota pensa que ela deve estar com fome, então a presenteia com comida, revelando que eles moveram a barraca para mais perto do local de coleta. A garota se apresenta como Celis e explica que há muito lixo na área porque os drops em Selene são isentos de impostos até que sua posse seja decidida. Ryota diz que eles a ajudarão e ela agradece, revelando que esse é o único trabalho que consegue fazer antes de cair no sono. No dia seguinte, Celis queima a pilha de lixo inteira de uma vez e Ryota nota que seus feitiços estão mais poderosos que ontem. Ela explica que sua magia se recuperou depois que eles lhe deram uma chance de descansar e Emily diz para ela não se sobrecarregar, oferecendo-lhe para ficar na barraca até o evento terminar. Ela reluta no início, mas acaba aceitando a oferta, então eles a mandam para a barraca, enquanto Emily acompanha Ryota a caminho da sede da Sacro. No percurso, encontram um mercador vendendo joias e percebem que o anel mais caro custa 1 milhão de pilos. Emily quer o anel, dizendo que é lindo, mas eles não têm dinheiro suficiente para comprá-lo. Ryota chega à sede da Sacro, onde o responsável se apresenta como Duque. Ele mostra a Ryota um esboço de Selene, revelando que há 10 níveis, e os andares ímpares dropam vegetais, enquanto os pares dropam carne. Duque explica que tinha um acordo com Hitro. O lado com mais drops raros em seus andares será o dono da dungeon. A Sacro deve obter os drops raros nos andares ímpares para vencer, e Ryota concorda imediatamente em ajudá-los. Duque explica que os aventureiros que encontrarem monstros raros os capturarão, para que ele possa finalizá-los, dizendo que é a forma mais eficiente de adquirir drops raros. Na dungeon vemos um aventureiro agarrando um monstro raro e Duque diz a Ryota para finalizá-lo. No entanto, eles veem um grupo de aventureiros de Hitro os observando. Um deles se chama Eugene, que é considerado especialmente habilidoso, mas sua taxa de drop de plantas está no rank F. Descobrimos que Hitro está enviando aventureiros com baixas taxas de drop para derrotar os monstros raros, para que eles não dropem nada. Ryota atira no monstro, abrindo um buraco nele, mas ele de alguma forma sobrevive e começa a crescer. Os aventureiros de Hitro sabem que não podem matá-lo a menos que destruam o núcleo. Eugene persegue o monstro, pronto para atacar o núcleo, mas Ryota dispara uma bala teleguiada, estilhaçando-o no último segundo. Duque diz a ele que eles obtiveram o drop raro, enquanto os aventureiros de Hitro se afastam frustrados. Eles saem da dungeon e Duque lhe dá muito dinheiro como recompensa, dizendo que ele também pode ficar com o drop raro. Ryota não esperava ganhar tanto, então pensa em fazer isso de novo. Naquela noite, ele volta para a barraca, mostrando a Emily o anel que ela queria. Ele quer que ela o tenha, deixando-a surpresa, mas Emily não quer aceitar porque é muito caro. Ryota revela que é mais fácil ganhar dinheiro naquela área, dizendo a ela que ela é especial para ele, então ele quer dar a ela. Emily acaba aceitando e fica muito feliz, agradecendo a Ryota pelo anel. No dia seguinte, eles verificam as taxas de drop de Emily e percebem que há um mais um ao lado de cada uma. Ryota revela que deixou o anel no chão para que ele se transformasse em um monstro. Quando o monstro apareceu, ele o matou imediatamente, e ele dropou o mesmo anel, mas com um efeito acoplado. Eles vão para a dungeon, onde Emily derrota um monstro, fazendo-o dropar um peito de frango. Isso a deixa feliz, porque é a primeira vez que ela consegue um drop de carne, já que sua taxa de drop de animais sempre foi rank F. Nesse momento, eles veem um grupo de aventureiros lutando contra um monstro raro, e ele ataca Emily, jogando-a para trás, mas ela se levanta rapidamente. Descobrimos que os aventureiros são de Hitro, e um homem com uma alta taxa de drop chega, pronto para matar o monstro. No entanto, Emily avança, dando o anel a Ryota, e ele imediatamente sabe o que ela tem em mente, então usa balas congelantes para imobilizar o monstro, enquanto Emily desfere o golpe final. O monstro não dropa nada, então os aventureiros de Hitra fogem, enquanto Ryota a elogia, devolvendo o anel. Na sede, Duque diz a Ryota que mais aventureiros de Hitro chegarão e se reunirão nos andares ímpares para impedi-los de obter drops raros.
Ryota sugere limpar os níveis antes que eles cheguem, dizendo que deveriam aumentar essa recompensa por encontrar monstros raros. Duke não gosta da ideia, mas Ryota o assegura de que ele obterá os drops raros. Então Duke concorda relutantemente e eles correm pela dungeon, derrotando os monstros raros para conseguir seus drops. No nível 9, eles encontram uma Hydra, mas Ryota dispara suas balas teleguiadas, atingindo todas as suas cabeças de uma vez. E ele consegue matar a Hydra. Ela dropa cogumelos, e Ryota comenta que seu drop é tão sem graça quanto o dos outros monstros raros. Duke celebra, pensando que já venceram, então ele sai para relatar suas conquistas à sede. Enquanto Ryota está prestes a sair, ele é cercado por um grupo de aventureiros de Rietro liderado por Eugene. Eugene diz a ele que eles falharam na missão por causa dele, e um dos aventureiros sela sua magia, esperando impedi-lo de usar suas armas. Todos o atacam de uma vez, mas ele os derrota facilmente, dizendo que é mais forte sem sua arma. Ele saca sua arma e atira na direção de Eugene, revelando que pode usá-las mesmo com a magia selada. Ryota cura os aventureiros feridos e diz que sabe como eles se sentem, então podem continuar atacando-o se quiserem, mas ele não pode perder, pois tem alguém esperando por ele em casa. Eugene fica com ciúmes porque não tem alguém especial em sua vida, mas Ryota diz que ele pode encontrar alguém no futuro. De volta à barraca, Emily prepara muita comida para eles, e Celis diz a Ryota que ele se saiu bem, mas ele revela que Celan ainda não pertence a Sekiro, então a disputa está longe de terminar. No dia seguinte, Celis usa seu feitiço inferno para queimar um pouco de lixo, mas de repente desmaia. Ryota a segura, usando uma bala de cura para ajudá-la a se recuperar, e pergunta por que ela usou um feitiço tão poderoso para queimar uma pequena pilha de lixo. Celis revela que só consegue usar o feitiço Inferno de nível 3. Mais lixo é entregue a eles, e Celis está prestes a queimá-lo, mas Ryota a impede, dizendo que está ali para ajudar. Mas apesar dos esforços combinados, uma pilha enorme de lixo se acumulou, e Ryota se pergunta se é sempre tão ruim assim. Celis o informa que o mestre da dungeon acabou de aparecer e ninguém tem permissão para entrar em Selene por causa disso, então todos estão comendo por estresse, o que explica por que há tanto lixo por aí. Celis está exausta, então Ryota diz para ela fazer uma pausa, afirmando que ele cuidará de tudo. Emily a leva para o acampamento e Ryota faz o seu melhor, mas no dia seguinte, a enorme pilha de lixo ainda está lá. Ryota diz que irá à sede para ver como as coisas estão, pensando que isso faria Celis se sentir melhor. Na sede da Sacro, ele vê Netuno com seus companheiros, e Duke o informa que o grupo de Netuno vai derrotar o mestre da dungeon. Ryota implora a Netuno para fazer isso imediatamente, mas Duke revela que eles precisam montar uma força conjunta com Itrou para lidar com o mestre da dungeon, conforme o acordo. No entanto, Hitro não está enviando ninguém, sabendo que os drops da dungeon podem mudar por causa do mestre, o que lhes dá vantagem, já que a Sekiro está prestes a vencer. Ryota se oferece para lidar com o mestre da dungeon, mas Duke diz que não permitirá, pois há uma regra de que apenas 3 aventureiros de alto escalão podem entrar na dungeon. Ryota pede a ajuda de Netuno, mas ele recusa, explicando que está sob contrato com a Sekiro, então não pode agir por conta própria. Ryota tenta pedir ajuda aos outros aventureiros, mas ninguém quer ajudá-lo porque eles estão lá apenas para lucrar com os drops enquanto são isentos de impostos. Ele volta para sua barraca, onde vê Emily pronta para a batalha, dizendo que vai se juntar a ele na luta contra o mestre da dungeon. Celis também quer se juntar, dizendo que alguém está disposto a ajudar com o lixo enquanto ela estiver fora. Eugene corre até eles, e Celis diz que ele concordou em queimar o lixo. Ryota se pergunta se ele conseguirá fazer isso sozinho, mas ele revela que não está sozinho, pois vemos um grupo de aventureiros trabalhando com ele. Ryota lhes fala sobre a regra de que apenas 3 aventureiros de alto escalão podem entrar na dungeon. Então Celis mostra suas estatísticas, e descobrimos que 2 de suas estatísticas estão no rank A, mas suas taxas de drop são terríveis. Eles entram em Selene e notam que não há monstros porque os monstros se afastam quando o mestre da dungeon está por perto, o que explica porque os drops na dungeon foram afetados. O teto se quebra e o mestre da dungeon aparece diante deles na forma de um cavalo escuro que Celis reconhece como um bicórnio. Emily tenta um golpe, mas a barreira do bicórnio a repele, empurrando-a para longe, e Ryota tenta atirar, mas a barreira o protege. O bicórnio avança contra eles, mas Celis usa seu feitiço Inferno, forçando a criatura a parar, enquanto Ryota atira, destruindo sua barreira. Emily consegue acertar um golpe, mas a barreira dele retorna, e Ryota pensa em usar a mesma sequência de ataques. Enquanto isso, na sede, Duke descobre que Ryota entrou na dungeon.
Netuno não se surpreende com isso, mas Duke pensa que ele está em perigo, porque o poder do bicórnio é uma ameaça enorme. A luta deles com o bicórnio continua, e Ryota comenta sobre como ele é resistente, pois ainda está de pé depois de todo o dano que infligiram. Um sigilo aparece de repente ao redor do bicórnio, e Ryota pensa que precisam pará-lo, então Emily avança, mas o sigilo a faz perder força. Ele atinge Ryota e Celes e diminui a maioria de suas estatísticas em 2 ranks. Apesar disso, Emily ataca o bicórnio quebrando sua barreira, mas é jogada para longe. Ela se recupera rapidamente, e eles verificam Celes, percebendo que ela agora está com dificuldades, pois sua energia foi esgotada depois que suas estatísticas foram reduzidas, então Ryota diz que lidará com o bicórnio sozinho. Ela pensa que está sendo um fardo para o grupo, mas Ryota diz que ela tem sido uma grande ajuda para eles, então ela deveria apenas descansar um pouco. Celes nunca ouviu palavras tão gentis antes, pois se lembra que todos foram duros com ela, pressionando-a para terminar o trabalho, mesmo que ela estivesse lutando para completá-lo. Mas Ryota não é como eles, e sua gentileza a deixa feliz. Então, enquanto Ryota luta contra o bicórnio, ela se levanta, indo além do seu limite para conjurar outro feitiço inferno, que destrói a barreira da criatura. Emily empresta seu martelo a Ryota, e ele avança contra a criatura, esmagando seus chifres e consegue derrotá-la. Eles verificam Celes, dizendo a ela que não teriam conseguido sem ela. Ela fica feliz por ter conseguido ajudá-los e Ryota lhe dá o drop do bicórnio, mas ela se recusa a aceitar, dizendo que é muito valioso. Mas Ryota e Emily insistem em dar a ela, então ela acaba aceitando, e descobrimos que o item permite que ela use magia de nível 1 sem limitações. Na sede, Duke fica surpreso ao saber que eles derrotaram o mestre da dungeon, e ele corre para fora, querendo informar a todos sobre isso. Os companheiros de Netuno se aproximam de Ryota, elogiando-o por sua conquista. Ryota pergunta onde está Netuno, mas eles ficam em silêncio, e vemos Netuno ameaçando o líder dos aventureiros da Hitro, dizendo que não pôde se juntar a Ryota por causa de suas ações. De volta ao acampamento, Celes usa os itens que recebeu, permitindo-lhe usar magia de fogo de nível 1 para queimar o lixo. Descobrimos que Selen agora pertence a Sekiro e que a disputa finalmente acabou. Ryota diz a ela que eles retornarão a Sekiro amanhã, e ele a convida para ir com eles, dizendo que quer que ela faça parte de seu grupo. Celes aceita feliz, e Emily a acolhe como parte da família, ansiosa pela próxima aventura. Enquanto isso, vemos Eve comendo cenouras, mas ela não gosta do sabor e deseja que Ryota volte logo para poder comer as cenouras dele novamente. Ryota e seu grupo voltam para Sekiro, mas todos olham para Celes, cativados por sua beleza. Eles esbarram em Erza, que fica surpresa ao ver Celes, perguntando-se quem ela é. Ryota explica que Celes é sua nova integrante do grupo, e Erza diz para ele passar na loja dela quando tiver tempo, pois quer pedir um favor a ele sobre o Festival da Colheita. Mas ela sai correndo, e os três ficam se perguntando sobre o que é o festival. Celes e Emily coletam informações sobre isso, e depois de um tempo, descobrimos que os itens reunidos na dungeon são exibidos durante o evento para que possam se transformar em monstros em uma arena onde os aventureiros os combateriam. Celes se pergunta o que eles estão fazendo naquela área, então Ryota mostra a ela uma caixa enquanto explica que coletou sementes em Nionium, enquanto eles estavam reunindo informações, permitindo-lhe maximizar sua velocidade. Ele revela que a caixa contém algumas das sementes que ele coletou, enquanto monstros aparecem de repente. Ryota avança contra eles e Celes parece preocupada, mas Emily a assegura de que tudo ficará bem. Os monstros dropam um novo tipo de bala, e Ryota se pergunta o que ela faz. De repente, há explosões pela cidade, enquanto um monstro faz sua aparição. Emily avança contra ele, enquanto Celes usa seu feitiço Inferno, criando um pilar de fogo, mas o monstro consegue sobreviver e ataca Emily. Ryota o empurra para longe e o joga para cima, atirando com suas novas balas, e elas prendem os movimentos do monstro. Enquanto o monstro cai, Ryota usa uma bala de apagamento para finalizá-lo, e ele dropa uma bolsa, que coleta automaticamente os itens dropados. O martelo de Emily está quebrado, e ela tenta consertá-lo, mas acaba quebrando o cabo. No dia seguinte, eles vão ao armeiro Smith, que se oferece para fazer um novo martelo para Emily, se ela o ajudar a divulgar seu negócio. Emily aceita a oferta, então ele começa a fazer a arma. Ryota retorna a Jonium, onde encontra o grupo de Margaret. Sua companheira diz a ele que o negócio de caixas de ar deles não está indo bem, então Ryota sugere vender os drops de anéis deles.
Os monstros começam a sobrecarregá-la, então Ryota atira neles, e Margaret o agradece por salvá-la, dando-lhe um anel como recompensa. Enquanto isso, Emily experimenta o cabo, enquanto Eve entra de repente, perguntando sobre o paradeiro de Ryota, e Emily diz a ela que ele está na dungeon. Ives tenta procurá-lo, mas vemos Ryota agora na gratidão da andorinha, perguntando se o que essa quer dele. Ela quer que ele colete drops raros, oferecendo-se para pagá-lo por isso, e ele concorda, então ela lhe dá uma lista dos drops raros que ela quer que ele colete. Ele descobre que dinheiro está sendo dropado em uma dungeon, então ele pega um pouco e o deixa do lado de fora, esperando que se transforme em um monstro. Ele se transforma em um pássaro, que começa a voar para longe, desviando de suas balas enquanto tenta escapar. Mas Ryota usa suas balas teleguiadas, permitindo-lhe eliminá-lo, e ele dropa uma poção que pode aumentar temporariamente a taxa de drop de plantas de uma pessoa em 3 ranks. Nesse momento, Eve se agarra a ele, pedindo suas cenouras. Ryota realiza o desejo dela e diz para ela pegar algumas cenouras para os membros do grupo dela, mas ela diz que deixou o grupo porque os outros aventureiros não compartilham sua obsessão por cenouras. Em um flashback, vemos uma jovem Eve com seu grupo, comendo carne, e ela diz aos seus companheiros que odeia vegetais, mas eles dizem que ela precisa comê-los para ser saudável, então ela sai correndo e começa a se aventurar sozinha. Ela mata um monstro, mas ele dropa um garoto e ele pergunta se ela é um fantasma. Outro monstro aparece de repente, mas Eve o elimina, e o garoto pede para ela ensiná-lo a lutar. Eve concorda com isso, então ela danifica um monstro e o instrui a jogar uma bomba, permitindo que ele consiga sua primeira morte. O monstro dropa uma cenoura, mas Eve diz a ele para jogá-la fora porque ela não gosta. No entanto, ele a força a comer e ela fica surpresa com o quão bom é o sabor. Então ela acaba terminando a cenoura inteira, dizendo ao garoto que eles deveriam formar um grupo. O garoto concorda com isso, mas ele desaparece de repente. De volta ao presente, Eve revela que o garoto a fez se apaixonar por cenouras. Ryota diz para ela pegar suas próprias cenouras, mas ela revela que sua taxa de drop de plantas é D, então ela só consegue cenouras comuns. Ele lhe dá a poção e ela a bebe, aumentando sua taxa de drop de plantas para o rank A. Eve derrota um slime e ela obtém uma cenoura deliciosa, que ela come instantaneamente. Ives fica feliz por ter conseguido a cenoura sozinha, então ela pergunta sobre a poção, mas Ryota diz que é um item especial que só ele pode obter. Ela o implora para deixá-la se juntar ao grupo dele, e Ryota aceita relutantemente. Ele volta para casa, onde Emily lhe mostra seu novo martelo, mas ela vê Eve agarrada a ele, então ela se pergunta o que está acontecendo. Ryota lhes diz que ela vai se juntar ao grupo deles, então Emily a acolhe a bordo. No dia seguinte, Ryota percebe que Celis não está se sentindo bem. Celis revela que é por causa da tempestade mágica, dizendo que a deixa enjoada, mas ela se sentirá melhor depois que passar. Ryota decide procurar uma casa maior, que não seja afetada por tempestades mágicas. Eles verificam outra casa, e Celis imediatamente se sente melhor, pois o proprietário lhes diz que a casa foi construída para bloquear os efeitos das tempestades mágicas. Emily pergunta sobre o custo do aluguel, então o proprietário revela que são 400 mil pilos por mês. Emily e Celis acham muito caro, mas Ryota decide aceitar porque quer ter uma casa que possa fazer sua família sorrir. Ryota nota que está quase na hora do Festival da Colheita, então eles precisam coletar os drops raros da lista de Erza e procurar os monstros raros de Telulu. No 7º nível de Telulu, Ryota encontra o capitão com os aventureiros novatos. O capitão começa a chorar, dizendo que está orgulhoso deles, porque eles se tornaram mais fortes. Os novatos ficam felizes por tê-lo seguido, mas Ryota pensa que eles foram tipo lavados cerebralmente. Eles encontram um slime rosa, e Ryota tenta atirar nele, mas ele sobrevive e se torna imune aos seus ataques. Celis diz para ele parar, explicando que ele não pode derrotar o slime sozinho porque ele se torna invencível quando está perto de morrer, e não recebe mais dano da última pessoa que o atacou. Ela usa um feitiço de fogo para derrotá-lo e diz ao Ryota para deixá-los lutar, focando apenas em desferir o golpe final. Outro slime aparece, Emily ataca e Ryota finaliza, fazendo-o dropar uma montanha de cebolas. Ryota percebe que é fácil lidar com os slimes em equipe, e eles começam a conversar sobre o que comeriam no jantar, quando de repente Ryota é atingido, sendo jogado para trás. Ele nota que o monstro não é um slime comum, então conclui que é um monstro raro. Celis revela que ele tem a habilidade de refletir dano quando está perto de morrer, então precisam desgastá-lo com muito cuidado. Eve diz para deixarem que ela cuide disso porque já enfrentou um antes.
Ela ataca o monstro e Riona atira, permitindo que o derrotem. Ele dropa uma joia e Celes explica que ela reflete dano quando equipada. Ele decide vendê-la para Erza, que a reconhece imediatamente como um drop raro, a Lágrima de Slime, e paga 3 milhões de travesseiros pelo item. Ryota vai para Nianium, onde derrota um esqueleto vermelho, que dropa uma nova semente que aumenta sua energia. Ele sabe que a energia é usada para conjurar magia, então começa a se perguntar como ele pode aprender magia. Ryota compra um item que vale 3 milhões de travesseiros, enquanto Celes revela que as pessoas geralmente aprendem magia subindo de nível, mas ela sabe que ele está preso no nível 1. A fruta mágica permite que ele aprenda um feitiço aleatório ao ser consumida, então Solas diz para ele comer, mas Ryota a deixa no chão, esperando que ela vire um errante. Eventualmente, ela vira uma bola de metal e ele se aproxima enquanto ela lentamente toma sua forma. Ryota luta contra ela porque ela possui 80% dos seus atributos. Ele joga a criatura e atira, abrindo um buraco nela. Ela dropa uma fruta mágica, e Celes comenta que é o mesmo item, mas Ryota diz que é diferente, e ele começa a comê-la. Depois de um tempo, Ryota diz a Emily que agora pode usar 2 feitiços. Ele demonstra o primeiro feitiço, conhecido como Cortador de Vento, e Emily quer saber sobre o segundo. Ryota diz que é meio estranho, e que terá que testá-lo num slime. Celes queima os slimes bebês, fazendo o maior ficar bravo, e Ryota usa seu feitiço de reserva. O slime está prestes a atacar Emily, mas ele atira com sua bala de imobilização, enquanto ela desfere o golpe final. O slime dropa muitas batatas, e Ryota revela que o feitiço aplica suas taxas de drop a quem derrota o monstro. Ele acha que é inútil, mas Emily discorda, dizendo que conseguiu subir de nível após derrotar o monstro, então ele decide usá-lo para ajudá-los a ganhar experiência. Ryota volta à loja da Erza, onde vê uma garota chamada Alice, perguntando ao capitão se pode entrar no grupo dele. Erza diz ao Ryota que o nível máximo dela é 2, então os outros aventureiros não a querem em suas equipes. O capitão está prestes a deixá-la entrar, mas Ryota o impede, dizendo que quer Alice em seu grupo, porque sabe que o capitão não a tratará bem. Erza diz a Alice que o grupo do Ryota é o melhor da cidade, então o capitão vai embora, e Ryota a recebe em sua equipe. Eles verificam os atributos dela, e Ryota nota que são terríveis, mas diz pra ela começar a subir de nível mesmo assim. Eles entram em Nianium, onde Alice diz a ele que nasceu numa masmorra. Ela aponta a localização dos monstros, e eles veem um grupo de esqueletos na área. Ryota fica impressionado que ela consegue localizar os monstros com precisão, e usa sua bala de imobilização, dizendo pra ela finalizá-los enquanto estão contidos. Ela consegue subir de nível, então eles saem da masmorra para verificar os atributos dela, mas ainda parecem ruins, e Ryota sabe que esse é o nível máximo dela. Alice diz que uma criatura chamada Bonzi quer que ela volte à masmorra, então eles voltam, e ela aponta para um esqueleto, dizendo que ele quer que ela o derrote. Ela consegue derrotá-lo, fazendo-o encolher, e diz ao Ryota que Bonzi vai lutar com eles. Eles vão para Telulu, onde ela diz ao Ryota que um monstro chamado Digley está chamando-a. Bonzi se transforma num esqueleto em tamanho humano e luta contra Digley, conseguindo a vitória. Depois de ser derrotado, Digley se transforma num slime minúsculo e também vira seu mascote. Eles voltam para casa, onde Ryota apresenta Alice a todos, e todos a recebem na família. É hora do Festival da Colheita e vemos Ryota e Emily dando uma olhada nas barracas. Ele compra um sino para ela e ela o prende no seu novo martelo para poder levá-lo aonde quer que vá. Alice os leva a uma barraca estranha que vende caixas, e o lojista fala sobre um monstro que dá muita experiência ao ser derrotado. Ele revela que as caixas invocarão aquele monstro, então podem usá-lo para ajudá-los a subir de nível. Ryota decide experimentar, e eles a deixam no chão, onde ela se transforma num rato. Ele usa sua bala de imobilização para restringir seus movimentos, então conjura o feitiço de reserva. Emily o esmaga até a morte e ele dropa uma bala de fortalecimento. Ryota decide experimentar, fazendo um sigilo aparecer, mas nada acontece, então ele começa a achar que a bala está quebrada. Mas quando ele dispara uma bala normal, ela é muito mais forte que o normal. Então ele conclui que a bala de fortalecimento aumenta o poder do seu próximo tiro. Eles voltam para a cidade, onde as pessoas estão em pânico, porque um errante apareceu e está prestes a atacar uma garota. O grupo tenta derrubá-lo, mas a cada ataque o errante cresce de tamanho. Ryota conclui que o monstro está absorvendo seus ataques e nesse momento Netuno se junta a eles, sabendo que precisam de ajuda. Seus companheiros conjuram um feitiço, dando-lhe um par de asas, que ele usa para voar no ar.
Ryota imobiliza a criatura, enquanto ele lança um poderoso raio de energia que derrota o monstro num único golpe. A garota se aproxima do Ryota e o agradece por salvar a cidade, dizendo que quer ser aventureira quando crescer, e Ryota a encoraja a trabalhar duro. Até Celes volta da masmorra, e Ryota apresenta seu grupo ao Netuno. Netuno tenta convencê-lo a se juntar ao grupo dele, mas Ryota rejeita a oferta. Enquanto continuam a aproveitar o festival, Alice os aponta para um certo local, onde ela consegue sentir monstros. Celes acha que deve ser a arena, onde lutadores se unem para enfrentar errantes e competem por um prêmio. Ryota acha que eles deveriam participar e decide escolher Celes como sua parceira, porque ela sabe muito sobre os monstros. Na arena, a multidão torce por eles enquanto lutam contra um slime. Celes usa seu feitiço inferno e Ryota o finaliza. Ele a elogia pela performance, dizendo que ela é uma membro importante do grupo, e isso a deixa feliz. Naquela noite, Celes mostra o item raro que pegaram na arena, que se revela ser um kit de fogos de artifício. Eles começam a brincar enquanto todos aproveitam o momento, mas depois de consumir o item, Alice de repente fica aérea e começa a se afastar, dizendo que alguém a está chamando. Ryota a para, fazendo-a recuperar a consciência e pergunta de onde vem a voz. Alice o aponta para Nianium e ele diz que eles investigarão amanhã, porque já está ficando tarde. No dia seguinte, Ryota encontra Clint, que o informa que os monstros não estão dropando nada nas masmorras. Ele revela que isso nunca aconteceu antes e está começando a ficar preocupado porque não sabe quanto tempo vai durar. Clint pede para Ryota investigar, então ele volta para Telulu com seu grupo, onde vem um par de aventureiros reclamando da situação. Yves ordena Ryota a matar um slime porque ela quer comer uma cenoura. Ryota acha que não vai dropar nada, mas atira mesmo assim, e para sua surpresa, ele realmente dropa uma cenoura. Então eles começam a se perguntar por que nada está dropando para os outros aventureiros. Ryota se lembra que alguém de Nihanium estava chamando a Alice, e Nihanium é uma masmorra onde os monstros não dropam nada para os outros aventureiros. Então ele cria uma teoria, e sai correndo rapidamente indo para Nihanium. No quarto nível, ele encontra uma garota misteriosa, pensando que ela deve ser a razão pela qual os monstros não estão dropando nada. Ele conclui que ela é a mestra da masmorra, então atira nela, mas a bala passa direto por ela, e ela o chuta para longe. Ryota percebe que seus ataques não funcionam nela, então se pergunta como vai conseguir derrotá-la. Ele tenta usar suas balas especiais, mas elas também simplesmente passam direto por ela. Nada parece funcionar, e ele é chutado para longe de novo. Nem suas balas de fusão têm efeito e ele acha que não tem chance de vencer, mas de repente nota que um de seus tiros conseguiu atingi-la. Enquanto a chefe tira a bala, Ryota percebe que suas balas teleguiadas são eficazes. Ele carrega a arma instantaneamente com balas teleguiadas, mas quando atira, elas ainda atravessam o corpo da chefe. No entanto, quando ela tenta atacar, é atingida pelas balas teleguiadas. Ryota continua a atirar e enquanto a chefe tenta atacar de novo, a mão dela é destruída pelas balas. Ryota explica que no momento em que ela tenta atacar, o corpo dela se torna físico, e as balas teleguiadas travam nela instantaneamente. Ryota fica sem balas teleguiadas, mas causou dano suficiente para enfraquecê-la, então agora pode seguir seus movimentos. Ele ataca com uma cabeçada, jogando os dois para trás, mas ele se levanta e a finaliza. Ele acaba desmaiando e quando acorda, encontra Emily chamando-o. Ela revela que os drops voltaram, dizendo que ele salvou a todos, mas ela queria que ele não se esforçasse tanto, não querendo vê-lo se machucar. Enquanto estão prestes a voltar para casa, Ryota nota um anel que a mestra da masmorra dropou. Eles saem da masmorra e Emily quer contar a todos que Ryota salvou o dia, mas ele prefere não ter esse tipo de atenção. O resto do grupo chega, dizendo que ele é muito imprudente, e Ryota concorda em não fazer as coisas sozinho da próxima vez. No dia seguinte, Ryota volta para Nihanium e tenta testar o anel que conseguiu. Um grupo de esqueletos se aproxima, que ele derrota facilmente, e o anel parece ter a habilidade de criar cristais. Ele encontra o grupo da Margaret, e eles mencionam que a ideia dele de vender anéis não vai funcionar porque eles só dropam de dragões, e Margaret não é forte o suficiente para derrotá-lo sozinha. Eles verificam os atributos da Margaret e vemos que ela está no nível 94, mas seus atributos estão todos em F. Um verdadeiro fracasso. Ryota pensa que Margaret deve ser apenas alguém que floresce tarde, e que seu trabalho duro está finalmente valendo a pena. Margaret fica radiante de alegria e quer retribuir Ryota, mas ele simplesmente sai correndo.
Ele compra todas as cenouras e brotos de feijão da cidade e planeja subir o nível do seu grupo. Ele explica como seu anel funciona pra eles, mas Eve se recusa a deixá-lo destruir as cenouras. Ryota promete conseguir cenouras melhores pra ela, então ela concorda em esperar pacientemente, mas com um olho no peixe e outro no gato. A montanha de cenouras e brotos de feijão eventualmente vira errantes, e Ryota derrota os monstros com suas armas, enquanto as garotas se revezam pegando os cristais. No final do dia, eles verificam seus atributos, e vemos que estão todos no nível máximo. Celis fica radiante de alegria quando vê que finalmente tem um atributo dropado que não é F, e agradece Ryota por tudo. Emily acha um pouco triste que Ryota não consiga nenhuma experiência para si mesmo quando trabalha tanto, mas Ryota diz que as experiências que teve neste mundo são mais valiosas para ele. Ele pensa que agora que todos atingiram o nível máximo, é hora da família passar para a próxima fase. No dia seguinte, vemos o grupo andando pela cidade e vemos que eles começaram a ficar bem famosos. Eles vão tirar licenças de masmorra para Emily e Celis, e vemos que elas passam facilmente nos testes. Alice se pergunta o que deveriam fazer em seguida, e Riona sugere se separar para descobrir como cada um pode aproveitar ao máximo seus talentos. Vemos o grupo caçando nas várias masmorras, e depois de uma semana, eles se reúnem para ver quanto cada um conseguiu ganhar. Emily revela que conseguiu fazer 160 mil quilos por dia, enquanto Solace e Alice conseguiram ganhar cerca de 100 mil cada. Eve revela que fez cerca de 120 mil, mas nota que acabou comendo todas as suas cenouras, e Ryota não consegue acreditar que ela comeu tanto. Ryota revela que fez cerca de 2 milhões por dia, e Emily se pergunta o que ele planeja comprar com todo o dinheiro deles. Ryota acaba comprando o último cartão mágico para todos, e vemos que ele tem uma função especial que pode transferir seus itens diretamente para casa, então eles nunca ficarão sem espaço ao caçar. Ryota encontra Erza e ele nota que é um saco para ele precisar fazer várias viagens constantemente para trazer todos os seus itens, então ele faz um acordo com ela para que ela possa cuidar do gerenciamento de todos os itens. Emily a recebe na família, e eles decidem fazer uma festa de boas-vindas para ela, mas Ryota se pergunta por que Netuno também apareceu. Margaret também chega para agradecê-lo mais uma vez, e Emily convida todos para entrar, dizendo que quanto mais, melhor. O comerciante de carroças também aparece, e Clint vem agradecê-lo por derrotar a mestra da masmorra. Ryota não consegue acreditar que de repente tem tanta gente, mas ele pensa em tudo o que passou com eles e como ele é azarado por ter vindo a este mundo. Ou talvez não. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.